Olá, aqui é o Jefferson Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre equipamentos que você pode utilizar para poder criar suas pixel arts. Bom, a gente tem basicamente dois tipos de equipamento que é utilizado hoje em dia para a gente poder trabalhar com pixel art, que é o mouse ou a mesa digitalizadora. Esses são os equipamentos que a gente utiliza, que são os equipamentos modernos que a gente utiliza atualmente para poder fazer pixel art. Só que antigamente não era bem assim. Muita gente acha que desde o início da pixel art, da criação de gráficos para jogos, era utilizado o mouse. Só que se você for parar para analisar um pouco a história da computação, da informática e tudo mais, você vai ver que na época lá do início dos videogames, sequer existia mouse. E durante essa evolução, tanto da informática, dos computadores e também da evolução dos jogos e da produção gráfica para jogos, foi-se utilizado diversas técnicas e diversos equipamentos diferentes, alguns até um pouco peculiares, para poder criar isso que a gente chama de pixel art. Antigamente, por exemplo, basicamente na produção de um jogo só existia o artista e o programador. Na verdade, eu acho que na época do Atari sequer existia o artista, existia só o programador e ele programava tudo que ia aparecer ali. Não existia um artista que fazia aquilo ou um software que criava a arte. Tudo ali que você via era programado. Mas depois que se passou a ter uma preocupação com a arte, basicamente existia o artista e o programador e o músico, né, para fazer a parte da música. Então muitos gráficos eram feitos primeiro por um artista, ele desenhava num papel quadriculado, sendo que cada quadradinho daquele papel seria um pixel, e depois o programador pegava aquele papel quadriculado, que ele tinha a matriz, as informações de cores, e ele programava aquela informação, sem a utilização de algum software para poder desenhar as coisas. Depois que foi evoluindo, veio os softwares, as ferramentas. Tem um site, eu não lembro o nome dele, mas ele tem uma matéria que mostra essa evolução da pixel art, de como que foi evoluindo o processo de criação da pixel art. Se eu encontrar, eu coloco o link aqui na descrição, mas eu acho que vai ser um pouco difícil achar, porque eu vi esse site, essa matéria já tem muito tempo, e é bem interessante, porque lá mostra a evolução do processo de criação de pixel art, desde lá do início, que os gráficos nem eram pixels, eram apenas linhas, basicamente, ou pontos coloridos na tela, como no caso do Atari, né? O que você vê nos gráficos do Atari não são pixel art. Aquilo lá são sinais analógicos e não sinais digitais, que no caso da pixel art ele depende do sinal digital. Então mostra um pouco dessa evolução. Então teve um período que se fazia assim, desenhava no papel quadriculado, o programador iria lá colocando as informações. Teve um período que se utilizava basicamente o teclado, aí também era necessário desenhar na mão, e com base naquela matriz que você tinha do papel quadriculado, tá passando um caminhão aqui, ele vai atrapalhar um pouco aqui o áudio, mas eu vou tentar continuar. Enfim, aí pegava aquela matriz, aquele papel quadriculado, e dentro de um software, através lá do teclado mesmo, ia movimentando a setinha ia selecionando o quadrado, aí você selecionava qual quadrado você queria pintar, aí você colocava a informação de cor. Movimentava mais com a setinha, colocava lá para o lado, informação de cor, e assim ia pegando aquela imagem desenhada manualmente num papel e meio que digitalizava manualmente.
E teve vários recursos. Tem um até interessante que eu acho que era um equipamento utilizado pela Sega, não sei se foram eles que desenvolveram, que era uma tela grande, era um monitor daqueles de tubo mesmo, só que grande. Era um trambolhão, era um equipamento que era maior do que uma caixa de fliperama. Pelo menos assim em largura e profundidade, em altura não. Mas era uma caixa bem grande. Ali tinha um teclado e tudo mais para poder controlar o computador e tal. Tinha um monitor de tubo e parecia que tinha um painel assim em cima com uma caneta, como se fosse uma caneta de mesa digitalizadora. A gente pode dizer que aí seria o início da mesa digitalizadora. Tinha uma caneta e essa caneta tinha um fio conectado lá no computador e, se eu não me engano, aquilo ali funcionava como se fosse algo infravermelho, algo do tipo. Provavelmente tinha um infravermelho numa direção assim e o outro assim, de forma que quando a caneta passasse em certo ponto, ele captava a coordenada e transferia ali pro software. Então também era um recurso, era um trambolhão, provavelmente um equipamento bem caro e exclusivo. Teve um também que eu achei bem interessante, que ele era uma placa grande assim, com várias teclas, e quando o artista tinha que desenhar a sua pixel art, ele não desenhava, ele clicava nas teclas correspondentes aos pixels. É como se tivesse uma grade de pixels e aí ele ia clicando ali nos pixels que ele queria. Não sei exatamente como funciona, mas imagino que seja assim, né? Pela foto, não existe muita informação sobre esse tipo de equipamento, né? O único lugar que eu achei foi nesse site mesmo, que eu encontrei assim de bobeira, ao acaso, mas eu achei bem interessante. Mas é uma coisa que a gente não se ouve falar tanto. Talvez eu faça depois algum vídeo mostrando, se eu encontrar essa matéria novamente, mas eu achei bem interessante como que antigamente, quando não tinha esses recursos de mouse, mesa digitalizadora ou uma computação mais avançada, eles tentavam encontrar formas de criar os gráficos dos jogos da forma mais artística possível, menos técnica, menos programação e mais um processo mais artístico para ficar mais próximo do que seria realmente um processo de desenhar, de pintar, tudo mais. Depois o pessoal passou a utilizar o mouse. Eu não sei se seria essa ordem, né? Se passou a utilizar o mouse primeiro, a mesa digitalizadora, mas atualmente o que a gente tem basicamente é isso: o mouse ou a mesa digitalizadora. Tem gente que gosta de trabalhar com o mouse, tem gente que já prefere a mesa digitalizadora. Eu já utilizei os dois e eu posso dizer que, sem sombra de dúvida, usar a mesa digitalizadora vai te trazer muito mais possibilidade, muito mais velocidade no trabalho do que ficar só no mouse. Geralmente, quando você trabalha só com o mouse, você fica muito limitado a trabalhar somente com ferramentas de linha, ferramentas de elipses e ferramentas de desenho de retângulos. Então é muito comum que a arte de quem utiliza só o mouse fica aquela arte muito quadrada, muito bloco. E não é os blocos do pixel, é porque geralmente a pessoa passa a utilizar somente formas ou retas demais ou quadradas e perde um pouco daquela possibilidade que o trabalho mais orgânico, com formas arredondadas, tudo mais, acaba oferecendo. Porque para fazer esse tipo de trabalho, formas mais arredondadas, coisas mais orgânicas, e sair um trabalho de qualidade, você vai precisar de uma mesa digitalizadora. É lógico, não é obrigatório, dá para você fazer formas mais orgânicas também à mão livre com o mouse. Mas é outra coisa, é muito mais difícil, leva muito mais tempo, fica mais tremido o traço, enfim, não fica tão bom.
eu recomendo sempre usar uma mesa digitalizadora. Mas se você vai utilizar o mouse, eu recomendo que você utilize um mouse de qualidade. Por exemplo, um mouse vertical, porque aquele mouse tradicional, horizontal, que você segura aqui, como você tem que movimentar muito o mouse, dar muitos cliques, você acaba fazendo muito esse movimento aqui com o braço. E com o tempo, com o passar do tempo, principalmente se você pretende levar isso para a sua vida, né, a produção de arte, isso aí vai começar a te gerar lesões, você vai começar a sentir dores no pulso, e o motivo é isso, é o tipo de mouse. Eu teve um período que estava doendo bastante o meu pulso, por causa do movimento do mouse, utilizar um mouse daquele menorzinho que fica nessa posição assim. E aí eu comprei esse daqui, foi bem baratinho, ele nem é assim dos melhores. Ele tem até essas teclas aqui do lado que para mim são inúteis, porque não dá para você programar. Se desse para programar o que faria essas teclas, seria mais útil, né? Esse aqui é um modelo da Multilaser, não é muito bom, mas me quebrou um galho. O problema maior dele que eu encontrei é que esse pedaço aqui, na minha opinião, assim, no meu uso, ele poderia ser um pouco mais para cá, ou seja, maior, porque eu coloco a mão aqui e fica esse pedaço aqui raspando na mesa, né, no mousepad, e o mousepad com o tempo isso aqui vai começar a doer um pouco aqui. Então, se ele tivesse uma base maior, eu acho que seria mais interessante, né? A pegada aqui é até boa, mas faltou aqui, porque aqui fica meio que solto, meio que ou fica no ar ou fica raspando aqui e não fica muito legal. Mas, assim, pelo menos parou as dores no pulso. Então resolveu bastante, ele é sem fio, o que também ajuda muito, porque quando você vai trabalhar com essa parte gráfica e tem um fio ali, o fio acaba puxando, você quer fazer um movimento, aí não dá para fazer tão livre por causa do fio. Então, arruma um mouse desse, não precisa ser dessa marca, se tiver condição arruma um melhor. Mas se você também for pagar caro no mouse para fazer pixel art, aí já passa por uma mesa digitalizadora que vai te dar muito mais qualidade no seu trabalho. E aí a gente entra nela, que é o que o pessoal tem mais dúvida. Deixa eu colocar a canetinha aqui de volta, que é a mesa digitalizadora. Essa aqui eu já tenho ela há bastante tempo, tá até bem suja, tenho que dar uma limpada nela. É uma guerreira aí que está há bastante tempo comigo. É um modelo que é a Intuos Pen Small da Wacom. Ela não é fabricada mais, ela não é vendida esse modelo. Existe um modelo substituto para ela, obviamente. A Wacom sempre tem ali aquele modelo que é o modelo de entrada. Isso aqui é um modelo de entrada, não é um modelo profissional, não é grande. Aqui, ó, é pequeno. Para pixel art, isso aqui está suficiente. Pixel art, algumas ilustrações simples, isso aqui funciona bem. E esse é o modelo que não tem o display, né? Você tem que desenhar aqui e olhar para o monitor. Para pixel art, isso aqui vai funcionar perfeitamente. Não precisa, assim, eu nunca tive a necessidade de ter uma mesa maior e nem aquelas com display. Existe aquela que tem o displayzinho. No caso da Wacom é um absurdo de caro. Então, se um dia você quiser, eu recomendo você talvez procurar outras marcas, como por exemplo a Artsul. O pessoal está utilizando bastante as mesas da Artsul. A Huion também está produzindo bastante material, bastante equipamento com qualidade. E o pessoal tem colocado bastante elogio. E é uma alternativa aos modelos da Wacom, que embora sejam superiores, são bem mais caros. Só que esses modelos de mesa digitalizadora com display, que tem a telinha, como se fosse um tablet grande para desenhar,
Eu recomendaria mais se você vai trabalhar com uma pixel art que é mais bem trabalhada no sentido, no estilo, por exemplo, SNK, The King of Fighters, Art of Fighter e tal, que é aquela pixel art que tem um tamanho maior, que tem aquele aspecto de desenho manual, de trabalho manual, tem bastante detalhe e é muito minucioso. Quando você vai trabalhar com aquele estilo mais, eu não vou dizer assim realista, mas que parece mais ali com uma animação tradicional, aí eu recomendo você ter aquela mesa digitalizadora que tem o display, porque aí você vai ter aquela sensação de estar desenhando num papel. Porque desenhar aqui não é a mesma coisa de desenhar num papel. Você consegue se aprimorar bastante, fazer bastante coisa utilizando ela, mas nunca vai ser igual. Se você é um bom desenhista aqui, se você desenhar no papel, você vai ser melhor. Porque no papel, ou você tendo ali a experiência de você estar realmente desenhando aqui, olhando e vendo o resultado aqui, vai te dar mais possibilidade, vai te dar um controle maior do seu traço, daquilo que você quer fazer, do que você está desenhando aqui e olhando para a tela. São experiências diferentes. Então, se você quer algo mais detalhado, uma pixel art mais detalhada, estilo SNK, aí eu recomendo sim aquela mesa digitalizadora com o display. Ela é bem mais cara, já deixo isso bem claro. Agora, se você quer fazer uma pixel art ali estilo 8 bits, estilo 16 até início dos 32 bits, que tem ali personagens não tão realistas, não é aquela coisa que precisa parecer muito um desenho feito à mão, com uma resolução alta, muitos detalhes, aí uma dessa daqui vai te atender bem. Só que existe uma dificuldade. Tem muita gente que compra a mesa digitalizadora, usa 2 dias e desanima e fala, não consegui fazer nada. Assim, quando eu comprei ela e passei a utilizar, no 3º dia eu fiquei com aquela coisa meio que de arrependimento. Pensei, eu acho que eu joguei dinheiro fora, porque isso aqui não está funcionando. Não que ela não funcionava, mas eu não estava conseguindo extrair o que eu achei que eu iria conseguir extrair com ela. Só que depois eu fui insistindo, fui treinando, fui aprimorando, fui mudando ela de posição, que às vezes ela ficava torta. E assim, isso aqui, esse pedaço aqui dela, a área útil dela é isso aqui, não é todo pedaço dela não. Mas isso aqui vai espelhar os pontos do seu monitor. Logo, se eu faço um traço retinho aqui com a mesa digitalizadora, eu faço um traço reto ali no software. Agora, se a mesa está torta e eu faço um traço reto aqui, mas não reto acompanhando a mesa, o traço sai torto lá na mesa, no software. Eu até recomendo sempre que você coloque a sua mesa digitalizadora alinhada ao seu monitor. Então, se o seu monitor está alinhado aqui, não vai colocar sua mesa digitalizadora assim meio torta, porque você pode, se você tem, você vai até perceber que quando a mesa está retinha e você faz o traço, sai direitinho lá. Na medida que você vai desenhando e vai desestabilizando e virando, seu traço já começa a ficar torto. Quanto mais você gira, mais o traço vai ficando torto, porque você está realterando, digamos assim, o mapeamento da sua mesa digitalizadora. Então você precisa coordenar bem, organizar bem, posicionar bem, para que o movimento que você faz com a caneta seja captado de forma correta pela mesa e você consiga ter o feedback correto lá no seu monitor. Então, encontre a posição correta,
Uma coisa que eu gostava muito de fazer no início é colocar um calço aqui, porque às vezes você desenhando reto, com ela reta na mesa, fica um pouco desconfortável até para fazer círculos. Às vezes você inclina ela um pouquinho, você acaba tendo uma facilidade maior para fazer círculos ou formas mais orgânicas. Eu não sei explicar o motivo que isso acontece, né? Tem alguma explicação ergonômica, até mesmo as mesas de desenhistas costumam ser inclinadas, mas facilita um pouco. Então pega qualquer coisa, sei lá, um pregador ou qualquer coisa que você tiver aí que sirva de base, coloca e deixa ela um pouco mais inclinada e faça o teste. Para mim funciona muito bem, então talvez possa funcionar para você também. Quando você tem que desenhar coisas mais precisas, às vezes acaba sendo difícil também, porque a mesa digitalizadora ela é muito lisa e a ponta é de plástico, inclusive essa ponta quando ela gasta, dá para você trocar. Essa aqui já é a segunda que eu estou utilizando e tem bastante tempo que eu tenho, ou seja, gasta pouco. Se você não fica que nem um maluco lá esfregando com força, isso aqui vai durar bastante tempo. E se acabar, você consegue encontrar para comprar sem dificuldade. Eu acredito que essas pontas aqui, elas sejam meio que modelo padrão para qualquer mesa de qualquer marca. Então, talvez se você comprar de outra marca, você vai conseguir utilizar também, porque é uma coisa muito simples, é um bastãozinho, assim, um palitinho, basicamente, de plástico. E às vezes, quando eu ia desenhar no início, eu sentia que eu não conseguia ter aquela sensação do papel, parecia que eu estava desenhando com uma caneta num lugar muito liso e aquilo escorregava. O que você pode fazer? Pega um pedaço de papel chamex mesmo, corta e coloca aqui em cima, prega com durex. A mesa vai conseguir detectar a caneta através do papel, não vai ter nenhuma interferência e você vai ter uma aderência a mais. Então, ao invés da caneta ficar escorregando muito, você vai ter aquela aderência igual o lápis no papel. Vai gastar mais a ponta, porque vai estar mais aderente, mas você vai ter um controle a mais, que às vezes é uma coisa que está te prejudicando, está te incomodando. Então, coloca um papel aqui em cima e desenha por cima desse papel. Não vai interferir na captação do sinal aqui da mesa digitalizadora, da conexão dos dois. Funciona muito bem também. Então, são macetes que você pode utilizar para você fazer um trabalho de qualidade. Outra coisa também, que às vezes eu vejo o pessoal fazendo ao utilizar a mesa digitalizadora, e quando eu tentei, assim, foi terrível, é colocar a mesa digitalizadora muito para cá. Porque quando você está utilizando, às vezes você também precisa utilizar o mouse ao mesmo tempo. Então você coloca o teclado de um lado, o mouse, e aí coloca a mesa digitalizadora para lá do mouse. Aí fica aquela coisa que seu braço tem que ficar todo esticado assim para você desenhar e não é legal. Eu sempre coloco ela no local que ficaria o mouse, só que um pouco para cá, para não ficar muito longe e o meu braço ficar sempre assim. Porque quando a gente desenha, o que a gente faz? Coloca a prancheta aqui em frente e desenha. A gente não coloca a prancheta aqui do lado e desenha. No máximo, assim do lado, quando a gente está observando alguma coisa que quer desenhar. Então, evitar colocar muito longe ou perto demais, de forma que seu braço fique muito assim ou longe demais. Tem que ter o espaço para o seu braço, para o seu cotovelo movimentar e você conseguir fazer o movimento de forma livre. Porque o objetivo principal de usar a mesa digitalizadora é você ter uma qualidade no desenho à mão livre. Seja de pixel art, de pintura digital, qualquer coisa. Então você precisa ter o espaço para você ter essa movimentação mais tranquila. Então são macetes que são bem úteis. Agora, existem também vários modelos desse tipo de mesa, né? Tem modelos maiores, menores, e aí vai depender muito do tipo de trabalho que você faz. Se você não tem muito dinheiro, compra um modelo de entrada mesmo, pequeno,
e testa. Se você precisar, aí você compra outra. Eu estou utilizando essa aqui já tem muitos anos e nunca precisei trocar. A única coisa que me incomoda nessa mesa digitalizadora é que esse modelo aqui é um modelo com fio. Um vai no computador e outro vai nela. E o que vai nela não é reto, ele tem essa curva aqui. Para alguns casos, isso aqui é muito útil, porque o fio vai acabar passando para o lado. Assim, ó. Ao invés do fio sair reto aqui, ele sai para o lado. Em alguns casos, isso aqui acaba sendo muito útil. Só que para mim, particularmente, eu não gosto muito. Eu preferiria que ele fosse reto. Porque eu não deixo a minha mesa sempre em cima da mesa aqui, porque senão ocupa espaço. Então, eu deixo ela sempre aqui guardada em algum lugar. Mas se fosse um fio reto, porque é o seguinte, eu coloco ela sempre do lado do teclado. Então o teclado fica aqui, eu tenho que puxar o teclado para baixo para o fio conseguir passar e ele ainda fica passando ou por baixo ou por cima do próprio fio do teclado. Isso acaba incomodando um pouco, aí eu tenho que puxar um fio lá por trás, ou por trás do monitor ou por baixo da mesa para fazer como se fosse uma extensão para esse USB aqui. Se ele fosse reto, eu poderia deixar o fio guardadinho ali debaixo do monitor, ali naquela região que tem abaixo. E quando eu fosse utilizar, eu só pegava aquele fio, encaixava ele reto aqui e não estaria nenhum fio nem passando onde está o mouse, nem passando onde que está o teclado. Ele viria reto, já que o espaço aqui quando eu utilizo fica livre. Eu quero até ver se eu encontro um fio reto que caiba aqui. Aí talvez você diria, mas qualquer fio dá para você colocar aí, qualquer cabo. Só que não é bem assim. Esse cabinho aqui, ele tem esse L, em forma de L, e ele aqui é muito fininho. E às vezes tem muito cabo USB, esse aqui é um micro USB, que não entra aqui, porque não é só colocar um cabinho aqui, ele é muito fundo, ele é lá no fundo. Olha como que ele é grande, essa ponta aqui do L, para poder entrar lá dentro. Então, não é qualquer cabo USB que eu vou colocar aqui que vai dar encaixe. Talvez se encontrar um cabo bem fininho, quadradinho, com esse perfil aqui, ó, ele vai conseguir entrar lá dentro dessa cavidade e se conectar. Eu tenho até que procurar para poder facilitar aqui a organização dos cabos aqui da minha mesa. Existe agora os modelos da Wacom que são sem fio. Se fosse hoje, eu compraria o modelo sem fio, só que ele é mais caro. Tem site que você encontra, às vezes, promoção, que sai bem mais barato. Geralmente ele é desse tamanhozinho mesmo, pequeno, só que a vantagem de ser sem fio. Isso aqui ajuda bastante, porque você não tem... Porque, por exemplo, quando eu estou em período em que estou utilizando muito a mesa digitalizadora, eu sempre deixo ela em cima da mesa. E isso acaba ficando uma bagunça. E eu não gosto muito assim de muita coisa aqui em cima. Se fosse sem fio, eu terminava de usar, guardava, depois pegava, não teria que ficar conectando e desconectando o cabo toda hora. Ou até se fosse um cabinho reto, era só vir aqui, desconectar, guardar, depois pegar, puxar. Não teria que ficar passando vários outros fios por causa desse modelo aqui. Então, eu particularmente, se eu fosse comprar hoje, eu juntaria um pouco mais de dinheiro, gastaria um pouco mais, comprava um modelo sem fio para manter o espaço mais organizado. Mas é basicamente isso. Se você vai trabalhar com pixel art mais básica, que não é aquela coisa muito detalhada, que geralmente são pixel arts maiores, então vá para esses modelos mais simples mesmo, que vai te atender bem, sem nenhum problema. Aquela de display, como eu disse, é mais para trabalhos mais complexos,
ilustração, desenho, pintura digital. Eu acho que nem para texturização 3D ou escultura 3D acaba sendo muito útil. Eu, particularmente, para a parte de 3D, eu prefiro essa daqui. Nunca vi uma necessidade do uso com a mesa digitalizadora de display, exceto para ilustração, desenho. Bom, então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, eu tenho também, se eu não me engano, eu tenho mais 2 vídeos sobre mesa digitalizadora aqui no canal. Não voltada para pixel art, mas falando delas de uma forma geral. Então, se você quiser saber mais, procura aí, escreve IndiePower aí no Google, IndiePower e na frente mesa digitalizadora, que aí você vai encontrar, o YouTube vai pesquisar aí para você o nosso vídeo sobre esse assunto. Bom, então é isso aí. Deixa aí nos comentários o que você acha, qual modelo você tem, se foi útil para você, se mudou a qualidade do seu trabalho. É isso aí, nos vemos então na próxima. Até mais!